A partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Então, naturalmente, vocês estando cientes disso, vocês concordam com essa gravação. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. E vamos dar início aqui à nossa aula, tá, pessoal? Na aula anterior, nós vimos aqui, começamos o capítulo de corrente e resistência, né? Vimos o conceito de corrente elétrica, intensidade de corrente, vimos uma nova grandeza física, que é a densidade de corrente J, ok? Velocidade de deriva, vimos que a velocidade de deriva é a velocidade da corrente elétrica, e vimos que essa velocidade ela é pequena, né, comparada à velocidade aleatória dos elétrons. Vimos portadores de carga, outra equação para velocidade de deriva e para densidade de corrente. E aí entramos num conceito de resistência e resistividade. Ok? Vimos resistividade como uma constante ali para manter a relação de proporção do comprimento e da área de um condutor, mas vimos também aqui pela definição mais formal, né? E naturalmente chegamos no mesmo resultado. Vimos a relação da resistência com a temperatura, né? E associamos isso aos supercondutores. Ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui da lei de Ohm. Vocês conhecem a lei de Ohm? Lei de Ohm, tá, gente? Não é lei de Ohm, não. O que é a lei de Ohm? O nome dele, se não me engano, era George Simon, não sei. George Simon Ohm. Então, ok? A lei de Ohm, apesar de algumas pessoas associarem ela àquela equação da V igual a RI, né? Isso na verdade, essa lei, essa equação V igual a RI, ela vale para qualquer situação, qualquer tipo de resistência, né? Se eu analisar instantaneamente. Isso não é a lei de Ohm. A lei de Ohm fala que para que a resistência, né? Eu tenho a proporção aqui que R na verdade o R é a constante, né? Eu tenho que a corrente I ela é diretamente proporcional à diferença de potencial V. Componentes que obedecem essa relação são chamados, no caso de resistores, resistores ômicos, né? Ou componentes ômicos. Eles obedecem à lei de Ohm. Quando eu vario a tensão naquele componente e a corrente varia proporcionalmente, né? Se eu dobro a tensão, minha corrente dobra. Se eu divido a tensão por 2 que eu estou aplicando, a corrente também cai pela metade. Eu falo que isso é um resistor ômico. Além, né, da polaridade não interferir, né, na questão na forma como eu ligo o resistor ali. Então eu tenho que essa relação de proporção me dá R constante, seria a constante ali, ok? E tem que ela não depende
A resistência R é constante, né? Não depende do valor de V e não depende da polaridade de V. Ok? Então, se eu tenho um resistor aqui, se eu ligo aqui, tem um resistor aqui. Polo A e o B, né? Eu vou ter uma resistência R aqui. Então, eu posso ligar a bateria aqui, ou vou chamar aqui de R1. Eu vou manter aqui A e aqui B, e vou inverter o sentido da minha fonte, né? Aqui eu tenho mais e menos, aqui eu tenho menos e mais, e aqui eu tenho R2. Eu posso falar que se o resistor é ômico, R1 igual a R2, né? Não depende dessa polaridade e também não depende do valor. Se eu ligar numa pilha de 1,5 volts, eu tenho R1 igual a R2. Se eu ligar numa bateria de 12 volts, um e o outro na pilha, onde quer que seja, eu vou ter a mesma resistência. Por que eu estou falando isso? Porque alguns, algumas resistências, alguns resistores não obedecem à lei de Ohm. Então, se eu inverto a polaridade, eu não tenho mais a mesma resistência, né? Tem alguns componentes que não conduzem, né, em um sentido, conduzem um e não conduzem outro, né? Um exemplo disso é o diodo. Alguns semicondutores, né, outros semicondutores também não conduzem em qualquer sentido. Outros, eu tenho uma variação de resistência quando eu vario a tensão, né? Então, se eu vou aumentando a tensão, ao invés da corrente aumentar proporcionalmente, eu tenho que a minha resistência também varia com esse aumento da diferença potencial. Aí não é mais um resistor ômico, tá claro? Como que é essa relação aí, né? Se eu pegar graficamente, vamos pegar aqui, fazer um gráfico aqui de um resistor ômico da tensão em função da corrente I. Como que é o gráfico de grandezas que são diretamente proporcionais? É uma reta que passa pela origem, não é isso? Então, eu tenho aqui uma reta, se eu calcular a inclinação dessa reta, o que é que eu vou ter? Aqui eu vou ter um ΔV, aqui eu vou ter um ΔI. Isso me dá que a inclinação é igual a V sobre I, que é igual à resistência, tá? Então, eu tenho que R é igual a V sobre I, e é daqui que vem a equação V igual a R vezes I, que muitos tratam como lei de Ohm, mas como eu falei para vocês, a lei de Ohm é mais a relação de proporção e o fato da resistência ser constante para qualquer valor de V e para qualquer polaridade de V, né, do que essa equação. Por quê? Porque essa equação, ela vale para qualquer situação. Imagina que eu tenho aqui um V em função de I dessa forma aqui. É um resistor ômico? Não. Aqui é ômico. Aqui é não.
não ômico, né? Mas, se eu quiser saber a resistência nesse ponto, por mais que não seja constante, nesse ponto eu vou calcular a inclinação e R vai ser igual a V sobre I, né? Então, eu posso ter qualquer situação aqui, né, de V e I, posso ter que eu, né, vamos fazer agora aqui, ó. I em função de V. Então, eu tenho uma situação, por exemplo, que eu vou aumentando a tensão no meu circuito, mas eu não tenho corrente. Só a partir de um certo valor eu passo a ter corrente. É um resistor ôhmico? Não. Mas se nessa faixa ele se comportar como resistor ôhmico, ok, tá? Aqui é ôhmico e aqui é não ôhmico, tá claro? Mas em qualquer ponto eu faço V igual a RI. Se não é uma reta, eu faço pela inclinação da reta tangente. Quando é uma reta igual esse primeiro caso aqui, né? Quer dizer que já que é uma reta, a inclinação é a mesma em todo momento e a inclinação representa a resistência, quer dizer que esse resistor é ôhmico em qualquer ponto do meu gráfico, em qualquer variação de V e I. Tá claro, pessoal? Sim. Vamos lá. Deixa eu pegar uma imagem para vocês aqui do. Que eu tentei desenhar na aula passada e não ficou tão legal, mas eu tenho aqui no livro do Hardy a imagem da corrente de deriva, ó, é velocidade de deriva, né? Deixa eu ver em que página que tá. 150. Que é o cálculo da resistividade que nós fizemos. E aí eu vou aproveitar para calcular a resistividade numa visão microscópica da lei de Ohm. Deixa eu só mostrar a imagem para vocês, é essa aqui. Essa aqui é aquela imagem, ó, que eu tentei mostrar para vocês, né? Ele sai de A até B com um movimento aleatório. E quando eu aplico ali um campo elétrico, né? Veja ali que ele está fazendo para um elétron, porque ele está se movendo para a direita, está tendo um deslocamento, olha, de B para B' para a direita. Então, a carga negativa se move no sentido contrário ao campo, né? Nós sabemos isso. E aí a diferença é essa, ó, ele está se movimentando numa velocidade muito alta, que é esse movimento aleatório, né? Se você pensar de A até B, é um movimento totalmente aleatório. Quando, quando eu aplico um campo elétrico, ó, aí
ele faz o caminho de A até B'. Então, com o campo elétrico, ele chega em B. Sem o campo elétrico, ele faz o movimento aleatório ali, mas indo cada vez um pouquinho mais para frente, de forma que eu tenho um deslocamento resultante influenciado ali pelo campo, ok? Até que não ficou tão ruim o desenho que eu fiz. Não, foi esse aqui, não, cadê? Esse aqui, né? Que eu tentei mostrar para vocês, mas essa figura do livro aqui fica melhor. Deixa aqui. Ok? E aí a gente pode ter uma visão microscópica da lei de Ohm, que a gente consegue definir a resistividade, tá? Que é utilizando, partindo aqui, né? Imagina esse elétron que está se movendo ali livremente, ok? A aceleração de um corpo. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Logo, a aceleração de um corpo é o quê? Força sobre massa. Se ele está se movimentando sobre a influência de um campo elétrico, eu tenho que a força elétrica é igual a campo elétrico é o quê? Força elétrica sobre carga, ok? Então, a força elétrica é campo vezes carga. Qual carga, no caso? A carga elementar. Então, a força vai ser o campo, a carga do elétron vezes o campo elétrico E. Logo, a aceleração é carga elementar vezes campo elétrico sobre massa. Tranquilo, pessoal? Se eu pegar aqui a velocidade deriva VD, eu tenho que velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Vou considerar a velocidade inicial zero, porque eu posso convencionar isso. Minha velocidade de deriva, VD, vai ser o quê? A vezes T. Tranquilo? Como eu calculei o A aqui em cima, ó, vou pôr um asterisco aqui. E aí eu vou substituir aqui um asterisco, eu tenho que ver D é igual. No lugar do A, eu vou pôr carga elementar vezes campo sobre massa vezes o T. Tá? O T que eu estou calculando ali. Nós vimos lá atrás que velocidade de deriva. Cadê? Velocidade de deriva é J, olha aqui, ó, sobre NE, que é número de portadores por unidade de volume vezes a carga elementar. Então, eu tenho que VD é igual a J, densidade corrente, sobre N vezes a carga elementar, ok? Então, isso aqui tem que ser igual a carga elementar vezes campo elétrico sobre massa vezes T. Porque os dois são velocidade de deriva. Tranquilo? Aí vamos aqui voltar no... Se eu isolar ali o meu... Vamos reescrever isso aqui, né? Ó, isolando o E, eu vou ter que campo elétrico E é igual. Para eu isolar o E vai ser M, que vai para o outro lado multiplicando, dividido por N, o E vem dividindo carga elementar ao quadrado, vezes T, vezes J. Tranquilo? Como que a gente definiu resistividade? Que essa equação aqui, ó,
Resistividade é campo elétrico sobre densidade corrente, ok? Então vamos lá. Como a resistividade ρ é E sobre J, né? O que quer dizer aqui? Ó, o E sobre J aqui, vou passar o J dividindo, é igual a massa vezes Ne2T, que é igual a ρ, ok? Logo, ρ é igual a M sobre E ao quadrado NT. Ok, pessoal? Então, eu posso calcular a resistividade, né? Falo microscopicamente, porque eu estou usando aí massa do elétron, carga do elétron e número de elétrons por unidade de volume. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui, ok? A gente vai falar agora de potência elétrica, tá? No circuito. A potência, pessoal, a gente vai definir, tá? De algumas formas e vamos falar do efeito Joule, que é uma dissipação de potência na forma de calor, né? De aumento de temperatura. Engraçado, tem 37 alunos. Deixa eu fazer a chamada aqui, pessoal. Eu tenho a impressão que são mais. Tá quase a metade aí, ué. Não deu esse tanto de falta, não. Não, um minutinho aqui, porque senão. Para ver se aumenta aí, ó. Beleza. Pessoal, vamos lá. Então, eu vou definir aqui a potência elétrica, tá? Partindo da equação da potência mecânica. A gente tem que energia é trabalho. Peraí, energia. A gente tem que potência é a energia dissipada, né? Para realizar um trabalho, ou seja, trabalho é energia, a gente sabe disso, por tempo. Ok? Trabalho, vamos abrir a janela aqui. Trabalho, né, elétrico, a energia elétrica é carga, diferença de potencial vezes Q. Não é isso? A gente definiu que V é igual a trabalho sobre carga, é isso mesmo.
Então, no lugar do trabalho, vai ser V vezes Q dividido pelo tempo. Oh, caramba. Ué, cliquei na borracha, apagou tudo. Como é que estava aqui? V é igual a trabalho sobre carga. Então, trabalho é igual a V vezes Q. E ali, ó, eu tenho carga sobre tempo, né? Olha aqui. Carga sobre tempo é o quê? É a corrente elétrica I, que é delta Q sobre delta T. Logo, eu vou ter que a potência é igual a V vezes I. Essa é a equação da potência no circuito, né? Mas eu também posso definir da seguinte forma: se eu pegar o diferencial da energia potencial elétrica, né? Nós falamos isso para um elemento de carga de que atravessar o, um, uma barreira ali do circuito, né? De potencial, eu tenho que du é dq vezes v, que é igual é, dq, ó, um pouquinho na nossa janela aqui. Se I é igual variação da carga no tempo, é dq, ou delta t, né, sobre delta t, delta q sobre delta t, eu posso pôr dq dt, logo o dq é igual a I dt, ok? Então isso vai me dar I dt vezes v. Tranquilo? Se eu passar esse dt dividindo, eu vou ter que du dt, ou seja, variação da energia no tempo, é igual a I vezes V. Ok? E o que é variação temporal de energia? Olha aqui em cima, ó. É potência. Logo, eu tenho que a potência, né? Potência não é trabalho sobre tempo, energia gasta por tempo, ou seja, é de variação da energia, du dt. Então, potência é igual a V vezes I. Ok? Fazendo aí o diferencial pela energia. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, a gente vai falar aqui do efeito Joule. Vocês sabem o que é o efeito Joule, pessoal? O que é, né? O que é o efeito Joule e por que ele ocorre. Ok? Então vamos para uma definição aqui. Eu posso falar que efeito Joule é a transformação de energia elétrica térmica
Então, é a transformação de energia elétrica em energia térmica em um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, tá? Isso é o que é. E por que ocorre, né? Por que ocorre? Por que o efeito Joule ocorre? Então, para a gente definir isso aí, né? Explicar isso aí, a gente tem que pensar no conceito de temperatura, né? O que é transformação de energia elétrica em energia térmica? Isso é o fato, simplesmente o fato dos aparelhos elétricos e eletrônicos aquecerem quando passa corrente por eles, né? E por que isso ocorre ali internamente? Porque nós já falamos que quando o elétron está percorrendo ali um condutor, né, eu tenho um movimento ali que vai apresentar choques, né, das partículas ali, são de mesma ordem de grandeza os portadores de carga e as partículas que constituem a estrutura física do material. E aí, quanto maior a corrente, nós vimos isso na definição de corrente na aula passada, quanto maior for a corrente, maior vai ser essa taxa de choques ali que acontece. E se aumenta esses choques entre as partículas, naturalmente eu aumento a agitação dessas partículas, vocês concordam? E estado de agitação das partículas está ligado, aliás, não está ligado, é a definição de temperatura, né? A temperatura de um corpo ela está relacionada ao estado de agitação das partículas. Se eu aumento a temperatura de um corpo, as partículas desse corpo ficam mais agitadas. Se eu diminuo a temperatura, as partículas desse corpo, né, que constituem esse corpo, ficam menos agitadas. Então, acontece o contrário também, né? Se eu vou lá, de alguma forma, e aumento a agitação das partículas de um corpo, eu vou naturalmente aumentar a temperatura desse corpo, né? A gente está acostumado a ver transferência de calor, né? Por exemplo, eu ponho ali, pus um caneco de água ali no fogo, então eu estou vendo ali a transferência de calor, né? E aí eu aumento a temperatura e por isso eu sei que as partículas estão mais agitadas. Mas, por exemplo, no micro-ondas não é uma transferência de calor propriamente dita que acontece. Parabéns. Não é uma transferência de calor propriamente dita que acontece, né? Não é contato, não é radiação, não é condução, não é radiação, não é convecção. O que acontece no micro-ondas? Eu vou ali pelo conceito. Passo uma onda ali que vibra numa frequência próxima à frequência natural das moléculas de água, por isso que vocês podem ver que as coisas que têm água se aquecem mais. E aí ela aumenta a temperatura porque ela aumenta a vibração, né? As partículas entram em ressonância ali, começam a vibrar de acordo com a onda que está sendo aplicada ali. E se vibrou mais, aumentou a temperatura, ok? Então isso aí é o efeito Joule, tá? Aumenta ali, eu vou aumentando a corrente, vai tendo mais choques ali, aquele condutor esquenta. E é isso que a gente observa, né? Por exemplo, quando né, primeiro eu vou perguntar para você, será que é interessante o efeito Joule? Será que é legal ter o efeito Joule? Bom, não sei, né? Se eu pensar na essência dele, como ele existir ou não, ele é muito interessante, porque tem várias aplicações que o que a gente precisa é o efeito Joule. Agora, se pudesse ser seletivo, naturalmente tem muitas situações em que o efeito Joule não é interessante, tá? Já que o efeito Joule
ok? Isso é porque ocorre. Mas então, vamos pensar, né, se o efeito Joule é interessante. Vocês podem observar que alguns aparelhos mais novos, né, eles esquentam cada vez menos. Antigamente, televisão esquentava muito. Tinha vezes que você tinha até que desligar a televisão um pouco para ela esfriar. Alguns. Cadê meu mouse? Ah, tá. Alguns aparelhos, né? Mas vamos pensar aqui. Se tudo que passa corrente, né, aquece, eu estou gastando uma energia para aquilo, né? Que eu pergunto assim, é interessante o efeito Joule? A televisão esquentar não é interessante, eu pago para a televisão esquentar? Pago. Eu pago para a lâmpada esquentar? Pago. Tanto é que praticamente não se usa mais lâmpada incandescente, né? Elas foram substituídas por lâmpadas fluorescentes, depois lâmpada. Hoje usa muito lâmpada de LED, né? Tem uma outra que eu esqueci o nome, mas enfim, entre essas duas aí, que eu acho que a de LED é a última, né? Mas vocês conhecem lâmpada incandescente, né? E aquela lâmpada esquenta muito. E a gente paga para aquela lâmpada esquentar. Então, quando você pega ali uma lâmpada de 100 watts, lâmpada de 100 watts, né? Como que vem na conta de luz a energia gasta? É em quilowatt-hora, não é isso? Então, eu tenho aqui uma unidade de potência e aqui uma unidade de tempo, não é isso? Potência é igual a energia sobre tempo, né? O trabalho sobre tempo, logo energia é igual a potência vezes tempo. Então, como que eu calculo isso aí? Eu pego uma lâmpada de 100 watts, ela é 0,1, não é isso? Watts, eu vou passar para quilowatts, quilowatts. Se essa lâmpada fica ligada, sei lá, 10 horas por dia, né? Eu vou ter 0,1 vezes 10, que vai ser 1 quilowatt-hora por dia. Se eu errar alguma coisa nos cálculos, vocês me falam, tá? 1 quilowatt-hora por dia. Se eu fizer isso de média 30 dias, eu vou ter que uma lâmpada gasta 30 quilowatts-hora. Aí eu vou lá na minha conta de luz e olho o valor de 1 quilowatt-hora. Você sabe mais ou menos quanto que é aí? Deixa eu ver se tem uma conta de luz aqui. Pessoal, vocês estão aí, né? Deixa eu ver o valor de 1 quilowatt. Estamos sim. Beleza, vamos lá, aqui, ó. Vamos ver a minha aqui. Descrição, energia elétrica em quilowatt-hora, 178. Preço, 96 centavos o meu. Eu não sei quanto é o de vocês. Sem imposto, 64 centavos. Mas enfim, é isso, 96 centavos. Então, se eu fizer a conta aqui, 30 vezes 96, eu vou arredondar, eu vou gastar aproximadamente R$ 30 com essa lâmpada. Tá puxado isso aí, né? Mas o que é importante disso que eu quero falar do efeito Joule? 95% do que você gasta com essa lâmpada, você gasta para ela aquecer, ok? Então, se eu fizer aqui 30 vezes 95%, dá quanto? 28,50, não é isso?
Você paga R$ 28,50 para a lâmpada aquecer e você paga aqui 5%, que é a luminosidade, energia luminosa. Ok? Que é 1,50. Então, se não tivesse o efeito Joule, ao invés de você gastar R$ 30, você ia gastar 1,50. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Porque pode ser qualquer aparelho, né? Se eu tiver um chuveiro lá de 5 quilowatts, por exemplo, eu calculo aqui da mesma forma, né? Mas, no caso da lâmpada, é interessante essa lâmpada aquecer? Não. Então, é interessante fazer essa substituição, né? Porque aí se eu tenho, dependendo de quantas lâmpadas eu tenho, lógico que aí tá arredondado, né? Mas acho que a conta tá certa, 100 watts, 0,1 kW, aí eu pus também que ela fica 10 horas por dia ligada, e o quilowatt-hora é R$ 1, né? Mas, enfim, a conta é essa. Então, é interessante o efeito Joule? Não, nesse caso não. Aliás, depende. Quando eu era criança, isso tem muito tempo, né? A long time ago, meu pai comprava passavam uns caras na minha rua, engraçado como que as coisas mudam, né? Não existe isso mais. Passavam uns caras assim puxando essas carroças esse carro de carregar papel, sabe? Que o pessoal da reciclagem usa, né, para catar papel, essas coisas. Os caras passavam trocando pintinho. Eles tinham um tanto de pintinho ali por garrafa de vidro vazia. Podia ser garrafa de cerveja, garrafa que tinha no quintal. Aí a gente ficava doido ali, juntava as garrafas, o cara passava, a gente trocava. Só que era esse pintinho de grande, que o pintinho não durava, no outro dia, né, morria tudo. Aí meu pai pegava a gente não gostava que o pintinho morria, né, pegava uma caixa, e aí pegava essa lâmpada incandescente e punha ali, né, e aí aquecia o pintinho aqui. E aí ele não morria, né? De tanto calor que essa lâmpada gera. Então, nesse caso aí, o efeito Joule é interessante, mas a lâmpada não foi feita para isso, né? Nem sei porque que eu tô falando isso, acho que é porque eu lembrei falando do calor da lâmpada, que eu lembrei dos pintinhos. Alguém já viu isso aí? Os caras trocando? Hoje Aqui não. na esquina, a casa de ração faz isso até hoje. Sério, bicho? Meu pai também fazia isso, ele cria uns pintinhos, ele Ah. faz isso também. E uma vez eu comentei isso na aula, o pessoal falou que tem até uns pintinhos coloridos, uma puta sacanagem, né? Parece que eles pegam o bichinho, jogam uns trem nele lá pra ficar coisa, vira praticamente um objeto, né? Covardia é isso. Mas a gente pelo menos tentava cuidar. Uma vez eu estava jogando bola no quintal, pisei num pintinho desse, ele meio que explodiu. Mas não, vamos parar de falar disso. Pulei do barranco, sabe? Caí em cima dele. Uma gastura disso. Vamos lá. Entenderam, pessoal, a questão do efeito Joule? Agora, tem muitas coisas que é interessante o efeito Joule, né? Vocês sabem falar para mim aí várias. O ebulidor, que é literalmente uma resistência, o que eu uso é justamente o calor. O ferro de passar, que eu tenho uma resistência ali, ele aquece a sanduicheira, o secador de cabelo, a prancha de passar no cabelo. Então, naturalmente, tem coisas interessantes que eu uso justamente a aplicação do, do efeito Joule. Uma delas, que é bem interessante, é. Lógico que algumas são substituídas aí por outros métodos, né? Mas vocês sabem que
alguns, né, aparelhos a gente usa justamente a questão do calor gerado por efeito Joule, que foi esse que eu falei aqui. Se vocês souberem de mais algum aí, vocês falam. Mas sempre esse princípio. Vamos lá, o outro... Vamos pegar um outro aparelho aqui, ó, o chuveiro. Como funciona o chuveiro, pessoal? Chuveiro elétrico, né? Com resistência. É engraçado que quando eu falava sobre isso, era muito mais comum, acredito que para vocês sejam também ainda, mas era mais comum, era mais palpável, né? Essa questão da gente ver essas coisas, né? Hoje em dia, você dá uma aula assim para um aluno de ensino médio, o cara às vezes nunca teve uma lâmpada incandescente em casa, nunca viu uma resistência de chuveiro, né? Enfim. Mas eu acho que ainda não é o nosso caso, não. Então, se eu pegar um chuveiro aqui, qual que é uma potência média de chuveiro? Você sabe me falar? 5.500. 1.500 watts. 5.500 watts? Então, vamos pegar aqui... Não, vamos pegar 5.500. 5.500 watts, que é igual a 5,5 quilowatts. Quem falou aí? Me fala o nome aí. Hã? Adenilson. Adenilson, fala para mim aí, tem quantas pessoas na sua casa? 2. Duas. Em quanto tempo mais ou menos dura o banho de vocês? No mínimo 20 minutos. 20 minutos cada um? Cada um, 2 banhos por dia cada. Vocês tomam banho todo dia? Sim, 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? 2 vezes por dia cada um? Isso. De manhã para trabalhar e de noite assim que chega. E 20 minutos cada banho. Cada banho. Então 20 minutos vezes 4 dá 80 minutos, ok? Minutos. Vamos arredondar, vamos por 15 minutos só? O que você acha? Pode ser. Não, vou não. Vou deixar 20. Então, 20 minutos é Uma hora. um terço da hora, não é isso? Isso. Um terço vezes 4 banhos, que é igual a 4 terços de hora. Parabéns, sim, boa. 4 terços de hora. Isso aqui por dia, né? Vezes 30. Vou cortar aqui, dá 10. Me dá 40. Me fala aí se está certo, tá? 4 terços de hora em um dia, em 30 dias, 40 horas. Tá certo? Tá certo aí a conta, pessoal? Tá, né? Sim. Ninguém respondeu porque tá. Então Sim, vamos lá. tá certo. Lá na casa da Denilson. Então, se o chuveiro dele for 5.500 quilowatts, ele vai gastar de energia aqui, potência vezes tempo, que é igual a 5,5 vezes 40. 4 vezes 5, 20, então vai dar 200 mais 20, 220, que é igual a 220 quilowatts hora. Porra, ok? 220 quilowatts hora com chuveiro. Se for 96 centavos, vai ficar caro, hein, Adenilson? E como? Gastando, sua conta vai vir alta aí, bicho. Tá gastando muito só com chuveiro. Só com chuveiro. Outros eletrodomésticos. É claro, pessoal, eu tô fazendo isso aqui, mas isso é subjetivo, tá? Cada quilowatt-hora é um valor e não é linear, tá? Então isso é importante. O valor do quilowatt-hora, eu não vou entrar em detalhe, porque vai que tem alguém que trabalha na CEMIG e sabe. Eu estou fazendo um cálculo, igual eu falei da lei de Ohm lá nesse período, para esse valor. Agora, eu acho que
o valor do quilowatt-hora não é linear. Se você, a primeira quantidade de energia que você gasta, ele é um valor mais barato, tanto que se você gasta menos, o valor da sua energia é mais barato, né? Não é o valor da conta. Naturalmente, você gasta menos, o valor da conta é mais barato, mas o valor da unidade de energia é mais barato. Mas vamos pegar isso aqui de maneira fictícia, o caminho é esse. Então, a conta que o chuveiro, o Adenilson gasta com o chuveiro, aproximadamente R$ 200. Vou considerar uns 90 centavos aqui. Né? Aproximadamente R$ 200. Provavelmente é menos por essa questão da linearidade, né? Porque só o chuveiro, R$ 200. Ia ser... A conta dele é menos porque ele tá tomando banho no morno, ele não tá tomando no quente, não. Mas isso, boa. Quem falou aí que tá tomando morno? É o Marcos. Ô, Marcos, é isso que eu queria falar, né? Eu fiz isso tudo aqui para entender, porque é lógico, quando você passar para o mundo, você vai ter outra potência. Vamos lá aqui. Eu não vou nem perguntar, viu, Marcos? Como que você sabe que ele está tomando no morno? Eu imagino que ele te contou. Tá bom? Não, é porque a primeira conta veio muito alta, ele já mudou. Isso é automático. Você toma banho quente, a conta vem alta, você passa pro morno. Ou gelado. Entendi. Vamos deixar isso para lá. Vamos lá, pessoal. Você saiu bem aí, Marcos? Então, o que acontece? Como que é a questão da posição do chuveiro? Então, vou desenhar a resistência aqui para você. Sei não, hein? A, B, e não tem problema nenhum também, né, gente? Aqui, C, né? Vamos ver aqui como é que eu vou... tá. Onde que é a outra posição aqui? Espera que eu tenho que pensar. Oi, filho. Quê? Ganhou? Que bom. Mas beleza, vamos pegar aqui o chuveiro. Aqui vem a tensão lá do padrão, ok? Liga aqui numa extremidade. E aqui vem... eu vou pôr aqui D. E aqui vem a minha chave. Tá? Então, vamos lá. Onde que como que funciona isso aí, pessoal? Tem alguns conceitos aí, né? Primeiro, vamos pensar na questão na questão prática, né? O que eu falei que às vezes vocês não estão muito acostumados, mas quando o chuveiro da minha casa, às vezes ele ia ficando mais velho ali, parando de esquentar, o que meu pai fazia? Hoje eu tô lembrando muito do meu pai, né? O que ele fazia? O meu pai fazia? Ele ia lá e cortava um pedaço da resistência. Por quê? Quando você corta um pedaço da resistência, olha bem aqui, eu tenho que... A potência do chuveiro é o quê? V vezes I. O V, ele é constante, vocês concordam? Porque é a tensão da rede, 127 volts ou 220 volts. Então tem que variar o I. Mas como que eu vario o I? O I, ele é inversamente proporcional à resistência, né? Ou I é V sobre R, o V é constante, é inversamente proporcional. Então, se eu diminuo a resistência, minha corrente aumenta. Então, ele ia lá e cortava um pedaço. Pensando nisso aí, né? Isso aqui é a parte interna do meu chuveiro. Onde que eu ligo, por exemplo, se o Adenilson quiser tomar banho quente, ele vai ligar em qual posição? Eu já adiantei aqui para vocês, pessoal, ó, pus A, B e C, mas eu só pus resistência. Inclusive, eu vou desenhar essa resistência aqui como resistência, só para a gente não confundir com outro elemento depois. Não, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque é um desenho ilustrativo. Não é um resistor que eu estou desenhando. Se o Adenilson quiser tomar um banho quente, onde que ele vai ligar a minha chave aqui para fechar o circuito? Aonde, Adenilson? C. Hã? Posição C. C? Isso. Ó, se ele ligar na posição C,
Vocês concordam que ele está pegando uma resistência grande? Resistência grande, ó, I igual a V sobre R. Se minha resistência é grande, minha corrente é pequena. Lembra da aula que eu falei, quanto maior o comprimento, menor a corrente? Maior o comprimento, maior a resistência. E se o material oferece alta resistência, quer dizer que vai passar corrente baixa. E se P é V vezes I, o V sempre constante, onde a corrente é maior, eu também tenho potência maior. Então, vamos lá. Para eu ter uma potência alta, eu tenho que ter uma corrente alta. E para ter corrente alta, resistência baixa, ok? Então, pessoal, nesse caso, não é em C, não. Se eu perguntasse aqui, ó, onde que é a posição inverno? Inverno é quando você quer tomar banho quente? Nesse caso, eu até fiz uma pegadinha aqui, mas ninguém falou A. Aqui não pode ser A, porque se eu ligar em A, eu não vou ter resistência nenhuma, né? Ó, ele vai vir direto aqui, a corrente, e voltar para a fonte. Isso a gente vai ver no próximo capítulo, que é um curto-circuito, né? Na verdade, essa posição A não existe. Para existir essa posição A, eu teria que desenhar aqui, ó, uma resistência antes aqui. Agora ficou bom. Então, posição inverno, né? Esse chuveiro aqui tem 1, 2, 3, 4 posições. Aqui, ó. Oi, filho, papai tá dando aula. Já vou, me dá um minuto. Se eu colocar aqui no A, ele vai percorrer só essa resistência aqui. Resistência baixa. Ó, eu vou ter resistência baixa, corrente alta, potência alta, eu vou ter uma transformação de energia elétrica em calor maior. Entenderam? Se eu vier aqui mudar para a chave para a posição B, ó, eu aumentei a resistência, agora a corrente vai vir aqui, vai passar por essa resistência, a corrente I, e por essa resistência. Eu aumentei o comprimento da minha resistência, então eu aumentei a resistência, eu diminuí a corrente. Diminuo a corrente, ó. Aí eu aumentei a resistência, aí eu diminuo a corrente. Diminuo a corrente, diminuo a potência, eu vou ter uma menor transformação ali. Tranquilo? Vou ter menor transformação de calor, o chuveiro vai esquentar um pouco menos. Aí é o morno. Ali é o quente. E aí, normalmente, são 3 posições, né? Quente, morno e desligado. Mas tem uns chuveiros que são mais caros, né? Mais coisa que oferece mais posição. Se eu ligar aqui em C, olha o meu circuito agora, ó. A corrente sai daqui, passa por essa resistência, passa por essa resistência e passa por essa resistência para poder voltar aqui. Então, eu tenho aqui uma resistência maior ainda, alta resistência, baixa corrente. Baixa corrente, baixa potência, o chuveiro vai esquentar menos, né? Então, essa relação de proporção é importante. E aí, só para tornar mais real aqui, né? Se eu ligar aqui, o que eu vou ter? Um circuito aberto. Eu não vou ter corrente, porque ela não tem um caminho para voltar. Aqui é quando o chuveiro está no frio ali, totalmente desligado. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Quando eu ligo, então, algum aparelho na corrente elétrica ali, na eletricidade, e ele começa a aquecer, ele aquece, então, vai sempre passando corrente, ele aquece para sempre? Não, né? Se eu deixar um ferro de passar roupa ligado ali 3 dias direto, ele não vai aquecer e aumentar indefinidamente até derreter o metal ali. Ele tem uma temperatura limite. Por que que tem essa temperatura limite, pessoal? Porque tudo tem um limite, né?
Na verdade, é porque eu estou tendo aumento de temperatura por efeito Joule, mas eu estou tendo... Faço não. Para de mexer nisso, por favor. Não abre, senão isso é de sua mãe. Desculpa aí, pessoal. Me perdi aqui, peraí. Ah, tá. Estava falando porque que o aumento de temperatura não é indefinido, né? Eu tenho ali uma transformação de energia por efeito Joule, mas esse calor que gera ali no material, ele vai também sendo transferido. Se eu passar a roupa, eu estou transferindo ali para a roupa, mas se eu deixar ali, esse calor se transfere para o ambiente, né? Assim como alguma coisa quente que eu coloco no ambiente vai perder o calor até esfriar, né? O ferro de passar roupa, ele vai perder calor, né? Ele está ganhando calor pelo efeito Joule e está perdendo para o ambiente, ok? O que que acontece? Essa troca de calor com o ambiente, ela também depende da diferença de temperatura entre os dois corpos, no caso, entre o ferro e o ambiente. Então ela vai aumentando. Chega uma hora que essa perda de calor para o ambiente se iguala à taxa de perda de calor por ambiente, se iguala à taxa de ganho de calor por efeito Joule. E aí ele fica com temperatura constante, né? É igual uma pedra caindo, ela vai aumentando a velocidade, nós vimos isso em física 1, chega uma hora que ela atinge a velocidade terminal, né? Quando as forças de resistência ali do ar se igualam com a força peso, ele cai com velocidade constante, é um limite. Tranquilo? Então as coisas não vão aquecendo para sempre. Quando atinge quando essas taxas de perda de calor se igualam, aí ele fica com aquela temperatura constante, né? Se permanecer ligado. Na hora que atingiu aquela temperatura em que a taxa de ganho é igual à taxa de perda, o ferro, a televisão, a lâmpada permanecem ali na mesma temperatura. Ok, pessoal? Tá claro? Essa tem uma lei que chama Lei de Resfriamento de Newton. Não é da nossa matéria, que não, mas já que a gente falou de calor e temperatura, essa lei fala, vamos supor, eu vou tomar café com leite e eu quero tomar o café com leite o mais quente possível, mas eu tenho o café quente e o leite frio. Eu vou misturar, né, e vou tomar na temperatura ali que ele ficar. Porém, imagina que vou preparar meu café com leite, acabei de pôr o café quente na xícara e vou pôr o leite, mas meu interfone toca, eu tenho que ir lá embaixo receber uma encomenda, ok? O que que vocês acham que é mais interessante? Eu deixar o café e pôr o leite na hora que eu voltar? Ou eu ponho o leite antes de ir, entenderam? E tomo na hora que eu voltar. Qual que vai estar mais quente? Se eu tô com a xícara de café quente aqui e o leite do lado. Eu preciso ir lá. Eu tomo, eu vou e na hora que eu voltar eu ponho leite, o café vai ficar esfriando naturalmente. Ou eu ponho um leite que já vai esfriar um pouco o café e vou lá e ele vai continuar esfriando. Qual que vai estar mais frio, né? Ou mais quente quando eu voltar? Vamos pensar no mais quente para a gente pensar o que é mais interessante. Pôr o leite antes ou pôr o leite depois que eu voltar? O que vocês acham? É uma pergunta aí para vocês responderem, né? Só de curiosidade. Responda aí no chat se é antes ou depois. VTube. O Arley aqui falou que é antes. Jesus tem tomado pouco banho, só quando o Cruzeiro ganha, cara. Aí tá ruim. Bom, gente, vocês estão respondendo aí? Eu ponho leite antes de ir lá ou ponho leite depois?
A Denilson acha depois, Thiago acha depois, Brenda acha depois, Helder acha depois. Matheus depois. Jennifer depois. Thiago respondeu. Cadê a Cecília? Nicolas depois. Denise Pego está aqui na tela, pode responder também. Igor Taveira antes. Marcos acho que é indiferente. Boa resposta, Marcos. Indiferente. Esse povo que não está ouvindo, a gente deixa o professor falando sozinho aqui. Danilo Pinheiro antes. Natália Stefano depois. Tá bom. Tá bom. Então, pessoal, olha só, já temos algumas respostas, só uma curiosidade isso que eu aproveitei no ensejo da aula aqui. A lei de resfriamento, naturalmente, é natural a gente achar que é melhor pôr o leite depois. Por quê? Porque quando você coloca depois, quando você coloca antes, pensa assim, ó, quando eu colocar o leite, eu já vou esfriar um pouco o café. E quando eu for lá embaixo, ele vai continuar esfriando, né? Vai esfriar mais, vai esfriar 2 vezes. Mas a lei de resfriamento de Newton, ela mostra, lembra que eu fiz esse experimento na faculdade, que a taxa de resfriamento, ela é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os corpos, tá? Então, o que que acontece? Só para momento cultural aqui, né, da nossa matéria, não. Mas quando o café tá, por exemplo, se eu tenho um café ali a 90 graus, né, a água quase 90 graus, e a temperatura ambiente sei lá, 20 graus, eu tenho 70 graus de diferença do café para o ambiente. Então, essa diferença é alta, então ele esfria muito rápido. Quando a diferença, imagina que ele já esfriou ali, já está, sei lá, 50 graus. 50 para 20, eu só tenho uma diferença de 30 graus. Então, essa taxa de resfriamento, ela é mais lenta. Então, o que que acontece? Deixa eu botar outro slide aqui. Então, vamos pegar um gráfico aqui, ó, vou pegar aqui a taxa de resfriamento aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Aqui vai ser a diferença de temperatura. Deixa eu pensar. Eu acho que dá uma coisa assim, né? Ó. A taxa vai diminuindo. Não, peraí. Pela diferença de temperatura, a diferença de temperatura também diminui. Isso. Não, acho que dá uma coisa assim. Deixa eu pensar. A diferença de temperatura. Não, eu vou pensar nessa relação graficamente, que eu não tinha pensado. Enquanto a gente termina aqui, eu vou pensar e eu mostro para vocês. Mas, né, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, é porque eu nem sei o que eu vou pôr no eixo, né? Se eu ponho taxa e diferente temperatura, a gente pode trabalhar com tempo também, né? Porque quando o tempo vai passando, eles vão igualando a temperatura, né? Então o tempo vai aumentando. Se eu pensar aqui, ó, a taxa de resfriamento aqui, em função do tempo, eu vou ter uma coisa assim, ó. Vou ter uma coisa assim, né? Ó. Quanto maior o tempo,
Deixa eu ver, a taxa vai, aqui ela está aumentando, mas aumentando cada vez menos. Então, isso seria a diferença de temperatura. Eu vou ter que pensar isso aqui. Mas eu quero falar para vocês, teoricamente, que é isso, né? Por exemplo, ó, se eu tenho aqui o café a 90 graus Celsius e o ambiente a 20 graus Celsius, né? Eu tenho uma diferença aqui de 70 graus Celsius. Então, imagina qual que é a taxa. A cada minuto ele perde 1 grau. A cada minuto ele resfria 1 grau. Então, se eu... Não, vamos por, sei lá, 5 graus. Então, se eu demoro 5 minutos lá embaixo, quando eu chegar, ele vai estar 90 menos 25, 65 graus Celsius. E aí eu chego e ponho leite, aí eu não vou fazer cálculo, ele vai diminuir mais ainda. Mas, se eu ponho leite antes, né? Vamos supor que a hora que eu ponho o leite aqui, ele cai para... mais o leite, ele cai para 45 graus Celsius. Eu não vou preocupar com valores, porque é só informação, tá, pessoal? É só curiosidade. Agora, se eu ponho leite antes, então eu pego o café aqui, ponho o leite, aí imagino que quando eu ponho o leite, de cara ele cai para 70 graus. Vamos diminuir mais. Ele cai para 65 graus Celsius. Só que a hora que agora eu vou lá embaixo, a diferença que era 70, agora ela é só 45. Então ele não vai abaixar 5 graus a cada minuto. Vamos supor que ele vai baixar 3 graus só a cada minuto. Então, eu demorei 5 minutos, vezes 3, 15, eu vou tomar o café com leite a 50 graus Celsius. Se eu colocar antes, eu tomo a 50. Se eu colocar depois, eu tomo a 45. Ok? Só para aproveitar para dar essa informação para vocês aí, vamos continuar aqui nossa aula, só para a gente encerrar. Bacana, pessoal? Deu para entender? Sim. Então, o correto é colocar o leite antes, para esfriar menos, tá bom? Então, só para... Vou falar da dissipação resistiva aqui, tá? Rapidinho, porque eu tenho que fazer chamada, eu tenho a lei de Ohm, me dá que V igual a R vezes I, e eu tenho que a potência elétrica é P igual a V vezes I. Ok? Não são equações novas, eu só vou fazer aqui a substituição, porque no circuito, né? Às vezes eu não sei o que é V e o que é I. Por que eu não sei? Porque essas coisas variam. O que é constante? A resistência. E a dissipação na forma de calor, ela acontece no resistor. Então, a dissipação resistível, a resistência que é constante. Eu tenho um resistor ali de 300 ohms, qual que é a dissipação nele? Então, eu vou fazer essa substituição aqui. P é igual a V vezes I, aí eu vou substituir o V. V não é RI? Vai ficar P igual, no lugar do V eu vou pôr R vezes I, vezes I. Então, no circuito, quando eu tiver resistência e corrente, eu vou usar P igual a R vezes I ao quadrado. E eu posso também substituir, ó, P igual a V vezes I. Se eu quiser substituir o I é o quê? V sobre R. Então, P é igual a V, e no lugar de I eu vou pôr V sobre R. Eu tenho que P é igual a V ao quadrado sobre R, que é também a dissipação resistiva ali em energia térmica. Tá claro? Então, se eu sei a do chuveiro, eu sei a tensão dele e a resistência. Eu faço V ao quadrado sobre R, eu sei a potência. Não, eu sei a corrente que está me passando ali naquela resistência.
eu calculo dessa forma a dissipação resistiva por efeito Joule. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, hoje foi isso. Hoje teve pintinho, teve chuveiro, da Denilson aí, teve café, né? Esfriando. Bacana. Deixa eu, Ô, então, Thiago, fazer. Oi. só uma dúvida rápida. Tem alguma relação entre a resistência e a temperatura que ela consegue chegar? Você fala. Você fala. Uma aplicação de tensão. Você fala assim, a temperatura que ela consegue chegar, igual eu falei assim, não vai esquentar para sempre. Cada coisa atinge uma temperatura, é isso? Por exemplo, pegando um exemplo aqui, um resistor de 1K. Você colocou lá nele 5 volts e ele vai. Só um exemplo, tá? Ele esquenta 10 graus. Aí com 10, ele. Não, você coloca 5 volts, ele gera 10 graus. Você coloca 10 volts, 20 graus. Tipo assim, ele vai dobrando de valor de forma linear, ele A não tem relação linearidade. a relação da temperatura. Essa equação aqui, ó, que a gente viu no final da última aula. Ela te dá a variação de temperatura. Então tem a ver com a resistência, no caso, através da resistividade. Sim, mas e quando ele ultrapassa aquela barreira de que tem algum ponto que ele perde essa linearidade? Não, tem, porque vai chegar num ponto em que vai igualar ali, por exemplo, igual eu dei o exemplo do ferro, eu vou usar aquela equação, mas vai chegar um ponto que a temperatura não vai variar mais. Meu delta T vai ser zero, né? Porque ele atingiu ali sei lá, o ferro chegou, sei lá, a 120 graus. Ele não vai esquentar mais a partir dali, ok? Porque ele vai dissipar essa energia que ele recebe para o ambiente. Agora, se isso depende, essa temperatura máxima depende da resistência, depende, mas também depende do dissipador, né? Porque, por exemplo, eu tenho ferro e eu tenho uma chapa grande ali que vai dissipar esse calor para o ambiente. Eu consigo dissipar mais, né? Tanto que alguns aparelhos eletrônicos têm dissipadores de calor. Tem uma placa ali só para temperatura se distribuir e dissipar para o ambiente e não ficar não queimar aquele componente eletrônico. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta ou se eu te respondi, Thiago. Não respondeu sim, Thiago. Certeza? Sim, com certeza. Então é por aí, porque quando fala que gosto de falar, essa linearidade, aí depende do material. O tanto que ele vai aquecer, né? Depende do tanto do. Por exemplo, que como é os choques ali das partículas com o material, então se eu tiver um fio de um certo material, um fio de cobre, submeter ele à mesma diferença de potencial que um fio de alumínio, um vai aquecer mais que o outro, ok? Porque eles têm resistividades diferentes. Agora, após eles terem atingido a temperatura máxima de cada um, aí depende de como isso vai ser dissipado para o ambiente, de como ele está interagindo com o ambiente, no caso, né? Se eu tenho um dissipador, se eu não tenho, enfim, é isso. Vamos lá, pessoal, vou começar por mecânica hoje, ok? Para variar. O Marcos falou que ele tem que aquecer o café de novo, de qualquer maneira. O Matheus Wesley, a taxa não diminui com o tempo?
Diminui, justamente. Porque quando o tempo passa, a diferença de temperatura entre os corpos vai diminuindo, né? As temperaturas vão igualando. E aí essa taxa vai diminuindo. É exatamente isso. Vamos lá, pessoal. Adenilson, Presente. André Luiz, Cíntia Henrique, Danilo Pinheiro, Presente. Denise Cristina. Presente. Denise, entrou só na hora da chamada, né? Porque você não respondeu na Não, hora que eu te senhor, eu tô perguntei, aqui o não. tempo todo. Eu tô aqui até Né? perplexa com o menino tomando banho de 20 minutos. Então, por que você não respondeu na hora que eu chamei você aqui? Eu devo ter saído na hora que você me chamou. Ah, entendi. Não, mas eu Danilo tava aqui o Pinheiro. tempo todo. Eu só, né? Não vim, Tô- não o tempo inteiro, mas eu deixei levantada aqui, sabe? Não te ouvi, não. Entendi. Tá bom, Mas tô se brincando. você quiser repetir, Não, tô brincando, é porque na hora que eu falei, tava dando um exemplo ali do café, eu perguntei pra você, você não respondeu. Mas café. tá ok. Aí, tá vendo? Eduardo Avancini, tá Tá aí? vendo? Essa hora eu não tava mesmo, não, pessoal, mas eu tava na aula, eu tava aqui pensando no banho de 20 minutos do menino. Nem eu tomo banho de 20 minutos. Tudo bem, o cara é, né, cuidadoso. Tá certo. Ah, mas tem dia que não toma uns banhos mais demorados mesmo. Eric Mike, Eduardo Avancini já respondeu. Gabriel Henrique, Gedeão, Felipe, Gustavo Christian, Gustavo Lucas, Helder Vieira, Presente. Igor Davi, tá doido, o pessoal faltando demais hoje. João Vitor, de Moura, João Vitor Miranda, Jonathan Fraga, Presente. Caroline Barcelos, Presente. Marcos Ian, Marcos Vinícius, Matheus Wesley. Presente. Você entendeu, Matheus, o que eu expliquei? Não entendi, é porque Outro tempo? naquela hora que você fez o gráfico, você tinha colocado como se a taxa estivesse aumentando, de acordo com É, o tempo que fosse aumentando. eu não consegui pensar na hora, não. O tempo aumenta, E a taxa diminui. a taxa diminui. Não, mas tranquilo, deu para entender com o decorrer da aula. Seria assim, né? O tempo aumenta, a taxa diminui, né? Isso mesmo. Isso aí. Quanto mais o tempo passa, menor a taxa. Isso mesmo. E Valeu. falou. Nicolas Garcia, Presente, professor. Otávio Luiz, Presente. Pedro Augusto Castro, Pedro Henrique Cordeiro, Rafael Moraes, Rafael Tales, Rogério Souza, Thiago José, Wagner Alexandre, Presente, professor. Warley Pereira. Presente. E dessa vida nada se leva.
Alexander Júnior. Presente. Anderson Irineu. Brenda Sanley. Breno Luiz. Caio César. Cecília Emanuele. Presente. Cecília, você também não estava aí não, né? Na hora que eu te chamei, né? Tava, só que eu cheguei atrasada por conta da palestra e eu nem prestei muita atenção na aula. Peguei pela metade. Presta atenção, hein? Vou prestar. Hoje você não deu sorte, hein, pessoal? É porque vocês sempre estão assim na tela, a Cecília sempre também participa bastante, aí na hora eu chamei ela, chamei vocês duas. Não... Mas tá Acontece, bom. né, Cecília? Acontece. Acontece, né? Não é sempre, não. Foi mal, professor. Da próxima estaremos aqui sempre. Os primeiros a responder, hein, Denise? Isso aí. Então tá. Combinado. Caio César respondeu, gente? Tô na dúvida aqui. Acho que não, né? Foi o Breno que o último que respondeu presente. Breno Luiz. Cecília respondeu. Jonathan Diego. Everton Prado, presente. Felipe Silva. Presente. Gabriel dos Anjos. Presente. Gabriel Kevin. Gilson de Souza. Presente, professor. Gilson vai tomar banho tão cedo, mas viu? Guilherme Leon. Professor, quantos pontos você vai dar pra gente pra cada gol do América? Galo vai ser campeão, velho. Não sei não, hein? Vocês costumam não... Vocês não tá ganhando muito dos times que jogam na Série B, né? Mas a América é a Série A agora. Vamos ver. Guilherme Leon. Presente. Igor Taveira. Presente. Jaelson Gabriel. Jennifer Heloísa. Presente. Juan Said. Presente. Júlia Cristina. Presente. Karine de Aguiar. Presente. Larissa Batista. Letícia Gabriele. Presente. Lucas Henrique. Lucas Henrique. Eu acho que ele está tentando responder. Eu vou deixar presente aqui porque não está dando para ouvir. Lucas Alves. Presente. Professor. Oi. Eu também respondi presente e eu acho que você não viu. Você respondeu, Brenda? Eu ia comentar o seu caso. A Brenda respondeu até o negócio do café. Chega na hora da chamada, ela não. Eu respondi. Meu celular que não estava funcionando com o fone. Agora eu tirei e funcionou. Então vamos lá. Lucas Alves. Lucas com K respondeu? Respondi. Beleza. Marcos Augusto. Marcos. Mariana Gomes. Natália Stefani. Natália Xavier. Presente. Osvaldo. Pedro Henrique Dias. Aqui. Pedro Henrique Oliveira. Presente. Rian de Matos. Thiago Henrique. Presente. Thiago Viana. Vitor Hugo Silva. Presente. Vitor Hugo Souza. Vinícius Pereira, ok. Cadê o Marcos? Eu acho que o Marcos estava aí, pô. Não sei se é o mesmo Marcos. Então... Ele até respondeu o negócio lá do café. Se for ele, depois ele me fala. Porque eu tenho que dar presença na hora que eu faço a chamada.
Pessoal, obrigado, então. 8h37, fiquem com Deus. Obrigado pelo tempo de vocês, pela aula. Até segunda-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Boa noite Boa para noite. vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.